Este é o Saber Direito. Meu nome é Fabrício Bolzan, sou advogado e especialista em Direito do Consumidor. O curso desta semana envolverá os principais pontos do direito do consumidor, mais precisamente a parte material. Aula de hoje, evolução histórica do direito do consumidor e relação jurídica de consumo. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença e apresentar os nossos alunos de direito, que estarão conosco durante o programa e sintam-se à vontade para as eventuais perguntas. O senhor e a senhora do Brasil, que tiver alguma sugestão, alguma pergunta, por favor, saberdireito@stf.gov.br. Tema da aula de hoje: evolução histórica do direito do consumidor. Evolução histórica do direito do consumidor significa o quê? Quando surgiu a necessidade de uma lei específica de defesa do consumidor. É isso que nós vamos enfocar num primeiro momento sobre o tema evolução histórica. Então, um marco inicial que eu sugiro que os senhores e as senhoras anotem. Marco inicial, Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, o que aconteceu? Um aumento da população nos grandes centros urbanos. E esse aumento da população nos grandes centros urbanos teve uma consequência. Qual que foi essa consequência? Aumento da procura por novos produtos, por novos serviços. Bom, se eu tenho um aumento da população nos grandes centros urbanos, se eu tenho um aumento da procura por produtos e serviços, imprescindível um novo modelo de produção. Eis que surge a produção em série, a produção em escala. Faz-se um protótipo e, com base nesse protótipo, outros produtos são realizados, são confeccionados. Então, o marco inicial é a Revolução Industrial. Aumento da população nos grandes centros urbanos, aumento da procura por novos produtos e serviços, necessidade de um novo modelo de produção. Eis que surge a produção em série, a produção em escala. Nós conseguimos encontrar uma solidificação neste modelo histórico, nesta evolução histórica, no período pós-Segunda Guerra Mundial. No período pós-Segunda Guerra Mundial, nós encontramos a Revolução Tecnológica. E a Revolução Tecnológica caiu como uma luva nessa sociedade de consumo. Porque é muito mais fácil, com um maquinário de ponta, realizar um maior número de produtos, colocar no mercado de consumo esse maior número de produtos, do que naquela época em que nós não tínhamos uma tecnologia de ponta. Então, o segundo marco nesta evolução histórica é justamente o quê? Período pós-Segunda Guerra Mundial, com a Revolução Tecnológica. Para finalizar, estamos na era da informatização. Era da informatização nesse contexto de mundo globalizado. Globalização. Portanto, estamos atualmente nessa era. Informatização, era globalizada. Bom, e qual a importância dessa evolução histórica para o direito do consumidor? Qual a importância dessa evolução histórica para nós encontrarmos uma lei específica de defesa do consumidor? Pensem comigo. Antigamente nós tínhamos um conceito clássico de produção, um conceito quase que romântico de produção. Como assim, Fabrício, um conceito clássico, um conceito romântico de produção? O cidadão ia se casar, ele sentava à beira do bar, com um alfaiate, escolhia o tecido, escolhia a cor do terno, o corte, ou seja, era consumidor e fornecedor discutindo o material que seria utilizado naquele produto, era consumidor e fornecedor discutindo as cláusulas contratuais. Então esse era um conceito clássico de produção, que com essa evolução histórica, com a Revolução Industrial, com a Revolução Tecnológica, com a globalização e informatização em que vivemos, não mais existe. Hoje nós temos o monopólio da produção nas mãos do fornecedor. É o fornecedor que estabelece o que, como e quando produzir. Bom, diante deste novo modelo de produção, diante de um modelo de produção em que preza-se pela quantidade em detrimento da qualidade, consequências começaram a aparecer. Defeitos começaram a surgir.
Bom, Fabrício, se consequências apareceram, se defeitos começaram a surgir, tranquilo, o direito está aí para isso. As leis estão aí para pacificar a relação entre a sociedade. Mas a legislação da época, senhoras e senhores, não era suficiente para encarar este novo modelo de produção. A produção em série, a produção em escala. Uma produção em que passou a ser despersonalizada. Uma produção que deixou de ter aquela conotação clássica, aquele conceito clássico e até romântico entre consumidor e fornecedor. Isso não mais existe. Portanto, concluíram que o direito da época, por exemplo, no Brasil, Código Civil de 1916, lembram, colegas, do Código Civil de 1916, que falava, por exemplo, da pacta sunt servanda, obrigatoriedade do que foi pactuado. Isso não mais é compatível com a nova sociedade de consumo, com a sociedade de massa, ok? Isso não mais é compatível. Portanto, senhoras e senhores, tenham em mente que a legislação da época não era suficiente para regulamentar esse novo modelo de produção. Eis que surge um movimento mundial. Legislações específicas de defesa do consumidor começaram a surgir. Legislações específicas regulamentando essa nova sociedade de consumo. Essa nova relação jurídica pautada no fortalecimento do fornecedor e na fraqueza, na chamada vulnerabilidade do consumidor. Portanto, senhoras e senhores, no Brasil, saibam que não foi diferente. Constituição de 1988, trabalhou especificamente no artigo 5º, um direito fundamental, a necessidade da defesa do consumidor. Isso mesmo, artigo 5º, inciso 32 da Constituição. 5º, inciso 32 da Constituição. É um direito fundamental a defesa do consumidor. E a Constituição não parou por aí, meus colegas. A Constituição também, no artigo 170, quando fala dos princípios da ordem econômica, falou que um dos princípios da ordem econômica é justamente qual? A necessidade da defesa do consumidor. E no ato das disposições constitucionais transitórias, no artigo 48 do ADCT, mais precisamente, artigo 48 do ADCT, ato das disposições constitucionais transitórias, nós temos o quê? O legislador constituinte definindo um prazo para o Congresso Nacional elaborar o chamado Código de Defesa do Consumidor. Portanto, senhoras e senhores, qual que é o contexto? Qual que é o contexto histórico da necessidade de uma lei específica? As três revoluções industriais, a revolução inicial, a revolução tecnológica e a informatização envolvendo a era globalizada. Com essa nova modalidade de consumo, com este novo modelo de produção, o direito da época não mais era suficiente para regulamentá-lo. Razão pela qual surgiu em todo o mundo leis específicas de defesa do consumidor. A Constituição de 88 deixou bem claro, no artigo 5º, no artigo 170, a necessidade da defesa do consumidor. A defesa do consumidor é também um dos princípios da ordem econômica. E no ato das disposições constitucionais transitórias, um prazo de 120 dias para a elaboração do CDC. Demorou um pouco mais, a Constituição é de outubro de 88 e o Código de Defesa do Consumidor é de 1990. Lei 8.078 do ano de 1990, o chamado Código de Defesa do Consumidor.